Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês. O tema dessa semana é a Escola do Quebrantamento. Eu quero te dizer que se você é filha redimida, não tem como você não estar matriculada nessa escola. Não tem como sermos filhos de Deus sem nos matricularmos na escola do quebrantamento. Porque é nesse lugar que todas as partes que não deveriam estar em nós são quebradas. É nesse lugar que o nosso ego é despedaçado, até que a gente encontre em Cristo a verdadeira porção que fomos criadas para ser. É a graça que nos refaz, que junta os pedacinhos e nos eleva. Nos eleva não para um ego inflado, mas para um ego submetido, um ego quebrantado, um ego que tem o foco em Cristo Jesus e não em si mesmo. Um olhar que visa a eternidade e não um fim em nós mesmos. A palavra de Deus diz em Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Em Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Mulheres, quantas vezes a gente tem se achegado ao Senhor em oração com uma capa de super mulher, com uma capa de super crente, uma capa de super cristão. A gente tem abandonado o nosso espírito quebrantado e vestido capas de soberba para não aparentar o estado do nosso coração. Mas eu quero te lembrar que a vulnerabilidade aos pés do Senhor não é fraqueza, é sinônimo de força. A palavra de Deus diz que a nossa fraqueza no Senhor se torna força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós por meio da fraqueza. E eu quero te dizer, é uma fraqueza exposta, não uma fraqueza velada. É no Senhor que você se torna forte. É no Senhor que as suas dores, é no Senhor que as suas faltas, é no Senhor que as suas limitações são supridas. Pare de tentar aparentar algo que você não é na presença do seu Pai. É nesse lugar que precisamos ser vulneráveis, que precisamos ser de verdade. Porque a vulnerabilidade, o coração quebrantado, o espírito abatido na presença do Senhor nos faz receber do Espírito destino, nos faz receber do Espírito alívio, nos faz receber do Espírito uma palavra de conforto, uma palavra de renovo. Às vezes a gente vê mulheres falando: eu quero sair de situações difíceis. Mas quando eu falo, e você tem se relacionado com o Senhor e o relacionamento com Deus tem sido superficial, não adianta você falar com pessoas a sua dor. Quando você chega aos pés do seu Pai, você não coloca sobre ele as suas dores. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é o fato de que não há alívio em Deus, mas talvez você não tenha levado as suas cargas, as suas sobrecargas aos pés do Senhor. E tem levado aos pés de outras pessoas, esperando que outras pessoas te deem aquilo que somente o Espírito Santo pode te dar. A palavra quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças. Vem da origem de quebrar, rachar. E eu quero te lembrar, mulher, que toda vez que o Espírito Santo vier na sua direção e te quebrar, rachar, não se preocupe, porque não é para morte. É para de verdade te colocar de volta no lugar que você não deveria ter saído. É para alinhar o teu coração ao coração de Deus. É para tirar as partes do teu coração que é fruto do pecado, que é fruto de um ego inflado. Quantas vezes eu vejo a gente como uma bola, uma bexiga, um papo, como não sei como na sua região diz, inflado, que é o nosso ego. E aí o Espírito Santo precisa vir e furar esse ego e nos quebrar. E eu sei que dói, porque eu já vivi várias vezes esse processo. Eu creio que eu vou continuar vivendo e eu espero em Deus continuar vivendo. Porque a palavra de Deus diz que para aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O que nos mantém em equilíbrio na presença do Senhor é a constante vigilância e a permanência de um coração quebrantado.
Se eu vigio, mas não me coloco num lugar de vulnerabilidade aos pés do Senhor, de um lugar de quebrantamento, eu continuo fora da presença do Senhor. Porque não adianta eu vigiar olhando para o lado, eu preciso vigiar olhando para dentro, olhando para o meu coração. Que se eu não cuido, infla. Que se eu não cuido, me leva à soberba. E a palavra de Deus diz que Deus rejeita os soberbos. Então, mulheres, não queiram ser algo que Deus não chamou vocês para ser. Não queiram ocupar lugares que Deus não chamou vocês para ocuparem. Quebrantamento é usado para que a gente entenda que é essa forma que Deus espera ver o seu povo. Como um povo que depende do Senhor, que se entrega inteiramente ao seu agir, que embora faça planos, tenha convicção que a resposta final vem do Senhor. E que quando os nossos planos são frustrados, ainda assim continuam confiantes, sabendo que Deus tem a palavra. E a palavra final de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. A gente precisa se lembrar que ter um coração quebrantado representa um conjunto composto de um lado pelas aflições e pela dependência do Senhor. Se a gente não coloca as nossas aflições, as nossas necessidades diante do Senhor, nós vamos continuar nos cansando, porque vamos continuar achando que aquilo que precisamos conseguiremos através do nosso esforço, através dos nossos contatos, através da porta que a gente força para abrir, através da janela que a gente força para entrar. Mulheres, aquilo que Deus tem para você não vem através do seu esforço, mas através do seu descanso, da sua confiança e da sua dependência ao Senhor. Bem-aventurados aqueles que escolhem confiar no Senhor, que escolhem esperar no Senhor, porque eles têm as suas forças renovadas. Eles voam ao alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31 diz isso. E por que talvez você tenha estado tão cansada? Porque você ainda tem achado que a sua resposta vem daquilo que os seus braços podem te dar, daquilo que o seu esforço pode conquistar. Mas o chamado do Senhor é para um lugar de dependência. Não tem como e vivermos uma vida com o Senhor se não alimentarmos um coração dependente, um coração quebrantado, um coração que entende: Deus, eu sei que em mim nada tem de bom, mas no Senhor eu encontro a paz que eu preciso, no Senhor eu encontro a palavra que eu preciso, no Senhor eu encontro a força que eu preciso. Quando eu olho para mim, eu só vejo fraqueza. Quando eu olho para mim, eu só vejo falta. Quando eu olho para mim, eu só vejo aquilo que eu ainda não sou, mas em Ti eu me torno quem eu nasci para ser. Em Ti eu ganho força para vencer as batalhas que eu jamais conseguiria sozinha. Em Ti eu encontro destino para aqueles problemas que eu não consigo resolver. Isso vem de um coração dependente, mulheres. Isso vem de um coração que entende que não somos o centro da nossa vida, que nós não somos o destino da nossa vida. Nós somos um meio para que o Senhor estabeleça o propósito dele aqui na terra. E se somos um meio para que o Senhor estabeleça o propósito dele aqui na terra, precisamos depender do Senhor para que esse propósito seja cumprido, seja estabelecido. Toda vez que o Senhor percebe em nós um coração amolecido, sensível, ensinado e em constante transformação, Ele se agrada em dispensar a sua atenção para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Não tem como dizer que amamos ao Senhor se não alimentamos um coração quebrantado, dependente. Não tem como dizermos que somos filhas de Deus se ainda achamos que a nossa força vem de nós mesmas. Não tem como nos posicionarmos para cumprir o nosso propósito se não entendermos que o nosso propósito só vai ser cumprido a partir de um lugar de dependência ao Senhor. Eu vejo muitas pessoas querendo viver o propósito sem receber, sem alinhar e sem depender do Deus do propósito. Mulher, se você não estiver o coração quebrantado, entendendo que tudo vem dele, é por ele e é para ele, o seu propósito é vazio. Você pode até estar fazendo coisas boas, mas não com a intenção certa, não para o Deus certo.
Porque existe muita gente que faz coisas boas para si mesma. A finalidade está em si mesma. Sendo que o chamado do cristão é para uma finalidade em Cristo Jesus. Com um olhar na eternidade. Não naquilo que a gente pode receber. Porque a gente já entendeu que recebeu tudo de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo aquilo que nós temos. Quantas vezes eu vejo pessoas revoltadas porque não ouvem do Senhor aquilo que querem ouvir. Mas não é porque Deus não está falando, mas simplesmente porque a resposta é diferente daquilo que querem ouvir. A falta de quebrantamento nos leva à frustração. A soberba nos leva à frustração, porque o nosso ego é insaciável, ele sempre vai querer mais. Nada é suficiente para satisfazer um coração tomado pela vaidade. E qual é a forma de combatermos um coração tomado pela vaidade, um coração tomado pelo ego, um coração tomado pela soberba? O quebrantamento. E como acontece isso? Através do Espírito Santo. Não resista ao quebrantar do Senhor na sua vida. Não queira parecer algo que você não é. Entenda que a sua fraqueza em Cristo se torna força. Entenda que você, aos pés do Senhor, se torna tudo aquilo que você precisa ser. Mas para que você se torne, muita coisa precisa deixar de estar em você. Para que você se torne quem você nasceu para ser, muitas coisas precisam ficar para o caminho. Muitas coisas precisam ser quebradas, muitas coisas precisam ser rachadas, muitas coisas precisam ser abatidas, muitas coisas precisam ser enfraquecidas. E isso não é um problema, porque tudo aquilo que vem do Senhor nos leva a quem nós nascemos para ser. Não vem para nos matar, não vem para acabar com as nossas forças, não. Vem simplesmente para tirar força daquilo que vem do fruto da terra, fruto do pecado, fruto da vaidade, fruto do ego. E essa força só nos enfraquece, só nos leva à ruína, só nos leva a lugares que Deus não nos chamou para estar. Então não fique batalhando para permanecer com forças que só te enfraquecem. Escolha se matricular e permanecer matriculada na escola do quebrantamento. Eu quero te dizer que essa escola só termina na glória, porque até lá viveremos uma luta, viveremos uma batalha em não alimentarmos o nosso ego, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E todas as vezes que a gente acha que sabe, que a gente acha que pode, é um sinal de que a gente não sabe, de que a gente não pode, que a gente deixou de se matricular na escola do quebrantamento. Porque o quebrantamento nos leva a uma dependência, a uma necessidade ao Senhor. E quando nós estamos nesse lugar de dependência, nós recebemos favor de Deus. Mas quando nós queremos andar por nós mesmas, nós recebemos a porção fruta do nosso próprio coração. E não tem jeito, o nosso coração sempre nos levará a lugares que Deus não está. O nosso coração pecaminoso sempre nos levará a lugares que Deus não deseja que nós vamos. Então que você esteja atenta, sensível e pronta para caminhar em direção a tudo aquilo que Deus está te conduzindo. Que você esteja pronta a se quebrantar e permanecer quebrantada. Entenda que isso não é a falta de amor de Deus, mas pelo contrário, é o cuidado do Senhor em fazer com que o teu coração permaneça no lugar certo. Que o teu coração receba do Senhor as porções do céu que Ele tem para você. E que jamais a soberba te daria. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.